Estaremos refletindo, continuando na reflexão da palavra do nosso Deus, assim como nós já temos refletido pela palavra que foi cantada. Também estaremos procurando refletir um pouco naquilo que Deus ele tem revelado para nós. Às vezes as pessoas ficam procurando uma revelação especial de Deus. Eu preciso que Deus me revele algo diferente, eu quero que Ele me revele algo novo. E esquecemos de que Ele já revelou bastante coisa para nós por meio da Sua palavra. E é por isso que precisamos voltar a nossa atenção para ela, para aquilo que Ele tem para nos ensinar, para aquilo que Ele tem para nos dizer. E entender, como Pedro disse diante de Jesus Cristo, só em Ti nós encontramos palavras de vida eterna. E hoje eu gostaria de convidar a todos para nós estarmos lendo somente um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18. Creio que muito conhecido, por muitos, talvez até muitos já poderão dizê-lo de cor, Aprendemos decorando bastante desses versículos. E o texto que nós estaremos falando neste momento, que o Senhor tem falado para nós, nosso coração, ele é um texto muito simples, muito conhecido e muito curtinho, mas pelo qual nós podemos tirar lições importantíssimas. E o texto ele é 1 Tessalonicenses 5,18, diz o seguinte: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos refletir um pouco sobre o que é ser grato. O que você entende quando ouve essa pergunta, ouve essa indagação? O que é ser grato? O que significa gratidão para você? Será que é somente eu falar, muito obrigado, obrigado aí por que você fez? Será que é somente nós dizermos da boca para fora? Será que somente agradecermos a alguém reflete uma verdadeira gratidão? Uma gratidão sincera? Às vezes podemos pensar, ou você se colocar numa posição na qual você está se esforçando demais para ajudar alguém, e às vezes parece que a pessoa só dá um obrigado vazio, valeu, obrigado aí. Quando você se doou bastante e você recebe um obrigado tão vazio, como se, fazer o quê, é o que tem, então valeu, obrigado aí. É tão ruim, gente? Nós nos sentiríamos felizes com isso? Será que nós realmente entenderíamos ou aceitaríamos isso como um ato de gratidão sincera? Então é interessante quando nós olhamos para um texto como esse que nós acabamos de ler, em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. É interessante como uma coisa que às vezes passa despercebido por nós, como um fato de uma gratidão, de sermos gratos, de vivermos essa gratidão, às vezes deixamos passar de forma tão despercebida no nosso dia a dia, mas, como o apóstolo Paulo escreve na sua carta ali para os cristãos em Tessalônica, esta é a vontade de Deus para convosco. E gostaríamos de refletir um pouco, pode manter o texto lá, o Anthony, porque vamos permanecer nesse texto, mas gostaríamos de refletir um pouco mais em todos os elementos que compõem a respeito deste texto. E nós vamos estar dividindo aqui pelo menos em 4 partes. E o primeiro que se encontra em tudo. A expressão traduzida em tudo ou em todas as circunstâncias. Não sei falar em grego, mas é em panti, A expressão traduzida em tudo ou em todas circunstâncias significa em tudo ou significa em toda coisa, indicando uma aplicação abrangente, não tem exceção, não há nenhuma exceção. Então o primeiro
ponto que nós observamos é gratidão em todas as circunstâncias. Lembrando sempre, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Dar graças a Deus em todas as situações, não é pelas bênçãos recebidas, mas é em toda e qualquer circunstância. Eu acho maravilhoso porque o próprio autor que está escrevendo a carta aos Tessalonicenses, que é o apóstolo Paulo, ele também fala lá na sua carta em Filipenses, lá no capítulo 4, falando: eu digo isso não porque eu esteja necessitado, porque eu, Paulo falando dele mesmo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida exemplar e ele compartilha isso com aquela igreja ali em Filipos. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é bastante conhecida pelo tema-chave de alegria. Se a gente começa a ler Filipenses, começa a falar assim: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Eu repito de novo, alegrai-vos. E ele começa falando um pouco, ele começa falando da sua própria vida. Então ele chega ali no capítulo 4 falando isso: olha, eu descobri um segredo de ser feliz sobre toda e qualquer circunstância. E é por isso que ele fala um versículo bastante conhecido, muita gente coloca até nos carros assim: tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes muitos entendem errado, falam assim: olha, eu posso fazer tudo, eu posso alcançar tudo porque eu sei que Deus vai me fortalecer. E não é isso que ele quer dizer. O que ele simplesmente está dizendo é: eu posso estar na dificuldade, mas eu estou feliz. Eu estou na abundância, mas eu estou feliz. Eu estou na fome, mas eu estou feliz. Eu estou na paz, mas eu estou feliz. Eu estou em perseguição, mas eu estou feliz. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar toda e qualquer circunstância, porque alguém me fortalece. E esse alguém é Cristo. E é por isso que quando ele vem falando aqui nesse versículo agora, ele vem colocando sobre esse primeiro elemento: em tudo deem graças. Não é por tudo, não é pelas coisas, não é diferente eu falar assim: ó, eu dou graças por aquilo dali, mas aonde eu estou, não. É aonde você está, ali, neste momento, aonde você estiver, em todo lugar que você estiver, dê graças a Deus. Agradeça a Deus. Toda e qualquer circunstância, dê graças a Deus. Segundo ponto que nós vamos falar é sobre a própria gratidão em si. Então falamos primeiro por em tudo e agora deem graças. O verbo, traduzido por dar graças, ele vem de uma expressão que significa ser grato, expressar gratidão. Tem uma raiz dele de caris, de graça, que implica que a gratidão está intimamente ligada ao reconhecimento da graça de Deus. Quando nós falamos de dar graças a Deus, de agradecermos alguém, o reconhecimento ele precisa estar junto disso. Se nós não tivermos o reconhecimento de alguém que realmente nos ajudou, que tipo de gratidão nós teremos? Tem um vídeo assim, só para a gente fazer uma ilustração, um vídeo assim de brincadeira mesmo, um rapaz dentro da estação de metrô, que na hora que o trem começa a andar, ele vai lá na porta do metrô e corre como se estivesse empurrando o trem. Ele não está empurrando o trem, mas ele corre como se estivesse empurrando. Será que os passageiros do metrô vão ficar agradecidos por ele? Obrigadão, hein? Ele não fez nada. Ele pode ter fingido que fez alguma coisa, o trem já estava andando. Quando a gente sabe de que ali, numa situação como essa, não houve nada que foi feito, não há o reconhecimento de realmente algo ter sido feito, não temos o que agradecer. A gente pode dizer da boca para fora: valeu aí, valeu. Mas não há um sentimento de gratidão.
Então, um sentimento de gratidão, algo que vai além do que somente falamos da nossa boca para fora, ela precisa vir acompanhada de um reconhecimento. Como nós poderíamos ser gratos a Deus sem reconhecer o quanto que Deus já fez por nós? Como que nós podemos realmente ter um coração de gratidão a Deus se eu não paro para poder pensar, se eu não paro para poder realmente entender, dizer como está escrito, né? Lá em Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele nos tem sustentado, até aqui Ele nos tem amparado, até aqui o Senhor nos ajudou. O reconhecer da ação de Deus na nossa vida precisa vir acompanhado da nossa gratidão. Não tem como eu dizer que sou grato a Deus se eu não consigo reconhecer uma ação dele na minha vida, se eu não consigo enxergar a ação de Deus na minha vida. Ser grato a Deus é muito mais do que somente nós olharmos para as bênçãos dele, mas sim entender a diferença que ele faz em nós. Como muitos às vezes falam, né? O que eu sou, né? Sem Deus não serei nada. Mas será que realmente entendemos isso? Será que realmente compreendemos isso? Quando nós olhamos para a nossa vida, e às vezes a gente está numa situação que até mesmo esse próprio versículo, ele é citado dessa forma. Às vezes a gente passa por uma provação, uma dificuldade. Você fazer o quê, né? Tem que agradecer, né? Obrigado, então. Isso não é reconhecer. Assim, a palavra fala que em tudo dá graças, né? Então vamos dar graças, né? Já que fala que tem que dar graças. Isso não é reconhecer aquilo que Deus tem feito por você, meu querido. Quando nós vivemos murmurando, reclamando da nossa vida, é como se nós estivéssemos mostrando para Deus que o que Ele fez por nós não faz lá tanta diferença assim. Que aquilo que Ele já tem feito por nós não é lá tantas grandes coisas, porque hoje o meu dia foi ruim, então, nossa, que vida que eu tenho, eu começo a reclamar, eu começo a falar, eu começo a murmurar, eu começo a dizer da minha vida, até mesmo uns começam a praguejar a própria vida. Eu estou simplesmente, quando eu tomo esse tipo de ação, eu estou simplesmente dizendo para Deus que tudo aquilo que Ele já fez por mim, principalmente aquela obra ali naquela cruz, não é tão lá grandes coisas assim, porque um dia ruim já foi suficiente para eu achar que a minha vida já foi pro beleléu. Por isso que nós precisamos entender e sermos gratos em toda e qualquer circunstância. A murmuração é o reflexo da nossa falta de reconhecimento por aquilo que Deus já fez por nós. E se nós pararmos para poder ler, vários versículos falam um pouco sobre a murmuração, mas o Paulo ele referencia a respeito do povo de Israel ali no deserto, quando ele escrevendo em sua carta ali em Coríntios, 1 Coríntios 10, ele fala: não fiquem murmurando, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Paulo ele se utiliza do exemplo do povo de Israel, que por causa da sua murmuração chegou tão perto ali da terra prometida, mas eles ficaram reclamando tanto, que Deus fez eles darem meia volta e rodar 40 anos no deserto. E foi prometido que nenhum daquela geração entrasse para a terra prometida, somente Josué e Caleb. Todos os restantes pereceram no deserto. E Paulo está falando exatamente sobre isso nesse texto que eu citei. Ele está falando assim: olhe para lá no passado. Tudo aquilo que aconteceu com eles lá no passado foi escrito como uma advertência para nós hoje. Não fiquem murmurando como eles murmuraram, não fiquem reclamando como eles reclamaram. Nós citamos aqui agora há pouco, quando nós estávamos para cantar, de Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante: se Deus é por nós, quem será contra nós?
E sabe, meus queridos, é claro que nós não podemos deixar de dizer de que as coisas serão um mar de rosas. É claro que nós sabemos que dificuldades virão. É claro que nós sabemos que problemas acontecerão. É claro que nós sabemos que mesmo os nossos planos, às vezes, eles não vamos conseguir alcançá-los. Porque Deus, Ele não prometeu nada disso para nós, mas uma coisa eu tenho por certo, de que Ele prometeu, porque a palavra dEle está escrito, de que Ele nos falou, de que aonde nós estaremos, Ele estará conosco, de que Ele falando para os seus discípulos, falando de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, de que Ele escreveu falando de que Ele sempre nos apoiará aonde quer que nós estivermos, nós nunca estaremos abandonados, nós nunca estaremos sozinhos. Ele falou a respeito disso. E é por isso, citando novamente ali no versículo que nós falamos, Romanos 8:31, Paulo ele vem falando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, não nos dará com eles as demais coisas? Se ele foi capaz de entregar o seu próprio filho para morrer no seu lugar, será que ele vai te abandonar agora? Termos por certo que o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Romanos 8, versículo 28. Isso é a promessa dele. Isso sim eu posso me agarrar na sua promessa. Sabendo daquilo que ele tem preparado para nós, para todo aquele que deposita sua vida nas mãos do nosso Senhor. Então, a gratidão, precisamos reconhecer o que Deus realmente fez para nós. O terceiro ponto, a gratidão como a vontade de Deus. O termo para a vontade de Deus, ele enfatiza que a atitude de gratidão não é apenas um conselho prático. Às vezes nós temos costume de falar sobre isso. Muitas das vezes o meu problema é achar de que a palavra de Deus, de que a mensagem de Jesus Cristo é somente um conselho. Assim, eu estou aconselhando vocês a fazerem isso, tá? É só uma ideia. Vocês que sabem o que vocês querem fazer. Estou só dando uma ideia. Esquecemos de que a vontade de Deus é uma ordenança para nós. Esquecemos de que fazer a vontade do Pai é aquilo que Ele nos ordena a fazer. Às vezes nós falamos: eu quero saber o que Deus tem para mim, eu quero saber o que Deus tem para poder me dizer, e Ele tem revelado a sua vontade para a sua vida. Agora só basta nós decidirmos o que fazer. A vontade do Pai, a vontade de Deus, ela precisa ser maior do que a nossa. O próprio Senhor Jesus Cristo, sempre costumamos citar sobre isso, lá de João 4,34, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre isso. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Cristo usa de algo tão importante como um alimento. Cristo usa de algo tão importante, tão essencial para a nossa vida. Ele se utiliza deste mesmo termo ao falar: a minha comida, aquilo que me sustenta, aquilo que fortalece a minha alma, é fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade do Pai. Este é o momento pelo qual a palavra de Deus ela nos mostra e nos ensina que é preciso haver uma mudança de vida. É necessário entender que sem uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, nem ver o reino de Deus nós poderemos. Naquela conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, ele fala sobre isso. Ali em João capítulo 3, ele começa falando: Nicodemos, se você não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, nem ver o reino de Deus você vai poder, meu querido. Quanto mais entrar, quanto mais fazer parte. Uma mudança de transformação, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de coração. Fazer a vontade do Pai.
Assim como João Batista, quando ele se depara com o Senhor Jesus Cristo, ele fala: é necessário que eu diminua para que você cresça. É claro que ali naquele momento ele estava falando sobre a sua relação dele diante com Cristo ali do lado, para que as pessoas pudessem conhecer mais a Cristo do que a ele mesmo. Mas nós podemos trazer também essa reflexão para nós, para o nosso coração, para a nossa mente, entender de que é necessário que as pessoas conheçam mais a Cristo por meio da minha vida do que a mim mesmo. Fazer a vontade do Pai. A nossa vontade, ela precisa ser moldada, precisa ser transformada conforme a vontade de Deus. E isso inclui sermos gratos em todas as coisas, em tudo. E por último, nós precisamos ser gratos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É interessante, quando estávamos preparando a respeito deste texto, parar para pensar um pouco. Talvez a gente passaríamos a noite toda se fôssemos listar todas as vezes que a expressão em Cristo Jesus aparece. Entender de que Cristo é a revelação final de todas as coisas. Entender de que em Cristo, como é citado ali em Colossenses, foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse a plenitude de todas as coisas. E se nós começássemos a citar, a gente pode falar rapidamente, qual 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós somos transformados em Cristo Jesus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1, nós somos justificados em Cristo Jesus. Mas vocês são dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós somos reaproximados de Deus em Cristo Jesus. Em Efésios 2, versículo 13, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Nós somos unidos em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 28, alegrem sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses 4 e 4, nós nos alegramos em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 14, nós alcançamos a nossa bênção celestial em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é o tema central da palavra de Deus, porque, como ele mesmo falando ali para os seus apóstolos antes mesmo dele subir aos céus, falando: porque sem mim nada podeis fazer. Todas as coisas se revelam em Cristo Jesus. Hoje pela manhã nós comentamos um pouco sobre a carta aos Hebreus, na qual ela pega todos aqueles elementos ali judaicos que foram ali no passado, seja o tabernáculo, seja o sacerdote, seja os sacrifícios, mas tudo aquilo era somente sombra daquilo que era perfeito, daquilo que era superior, que foi Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus ali naquela cruz. E se nós pudéssemos continuar citando várias vezes em que essa expressão em Cristo Jesus aparece, principalmente aqui nas cartas paulinas, teríamos ainda muitos outros versículos para citar. Mas nós só queremos destacar a importância de que sem Cristo não resolve nada. Da mesma forma, de tudo aquilo que nós citamos, sejamos gratos em Cristo Jesus. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos entender de que a nossa vida agora precisa estar toda em Cristo Jesus. Essa expressão é o verdadeiro significado da vida cristã, da verdadeira transformação. Paulo ele deixa isso muito claro. Em Colossenses ele cita sobre isso. Em Filipenses ele também fala sobre isso.
Lá em Colossenses 3, versículo 3 e 4, ele fala: olha só, vocês morreram, o meu eu morreu, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, versículo 3 a 4. E ele também iniciando sua carta ali aos Filipenses, falando um pouco a respeito do desejo dele de partir. Mas em Filipenses 1, versículo 21, ele fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está querendo dizer? Se eu morrer, estarei na glória com o Pai. Mas enquanto eu viver aqui nessa terra, que eu possa viver Cristo em tudo quanto que eu fizer, em tudo quanto que eu falar, em tudo quanto que eu agir, que eu possa viver Cristo. Porque Cristo é o tema central do Evangelho. Porque Cristo é o tema central da vontade de Deus. Porque Cristo precisa ser o tema central da sua vida. E da mesma forma, sermos gratos em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de falar de Cristo. E vai ser sempre assim. Parece que todas as vezes que nós estivermos falando, podemos refletir sobre todas as outras coisas que a palavra de Deus tem para nos dizer. Mas uma hora ou outra, ela vai voltar e apontar para Cristo Jesus. Que, como já citamos, foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude de todas as coisas. Somente em Cristo. Meus irmãos, esse simples texto, ele nos lembra que a gratidão ela não pode ser somente uma reação em momentos de prosperidade, em momentos em que as coisas estão indo bem, mas uma atitude que nós devemos cultivar independentemente das circunstâncias. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus nos chama para uma vida de gratidão verdadeira. E essa vida de gratidão, ela precisa vir através do reconhecimento da graça e da obra de Cristo nas nossas vidas. Porque enquanto nós não conseguirmos entender, ou enquanto nós não conseguirmos viver esta graça e essa obra de redenção, de salvação de Cristo em nós, vai parecer que sempre vai estar faltando algo para nós. Novamente citarei: foi da graça de Deus que nele habitasse toda a plenitude de todas as coisas. Enquanto nós não estivermos em Cristo, é como se nós ainda não estivéssemos na vida plena, vivendo a respeito dessa plenitude, porque somente nele nós encontramos esta plenitude. E quando nós podemos viver a respeito dessa plenitude em Cristo Jesus, nós entendemos o reconhecimento da graça e da obra de Cristo em nós. Que a nossa gratidão não seja apenas um hábito superficial, algo que somente vem por alto, mas um reflexo da nossa identidade em Cristo Jesus. Que possamos, meus queridos, estarmos olhando para as nossas bênçãos que recebemos, até mesmo para os nossos desafios, sermos gratos em tudo, sabendo de que essa gratidão só pode vir em nós por causa dessa identidade em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada, e assim nos ajuda também a como nós responderemos às nossas circunstâncias. Que nós possamos, ao vivermos as nossas vidas diárias, nossa atitude de gratidão não seja somente uma coisa bem superficial, mas um reflexo profundo de uma transformação por causa de Cristo em nós. E que assim possamos entender de que viver essa gratidão em todas as coisas é tão somente estarmos vivendo a vontade de Deus para nós. Você quer saber o que Deus tem para você? Obedeça.
Siga aquilo que Ele já está te revelando. Siga aquilo que Ele já está falando com você. Isso é algo que simplesmente está sendo falado, por mais de que nós estejamos aqui transmitindo, fazendo o processo de transmissão da palavra de Deus, mas Ele já deixou revelado na sua palavra. Ele já deixou escrito na sua palavra para cada um de nós, para cada um que queira entender e compreender qual é a vontade de Deus. E que hoje aprendemos um pouquinho que ser grato e vivermos uma vida de gratidão faz parte também da vontade de Deus, desde que também nós estejamos em Cristo Jesus. E que Deus assim esteja abençoando a cada um de nós, e que a sua palavra, o seu Espírito possa estar em nosso coração, nos fortalecendo a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, e principalmente nosso coração. A palavra possa estar crescendo e trazendo uma transformação para nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.